nós vamos falar sobre o que fazemos nos dois mundos. Nós sabemos que nós temos a vida física, que estamos cá cumprindo uma missão, uma prova, um resgate, como vocês queiram chamar, mas depois temos aquela parte onde dormimos. E é nesta parte onde dormimos, no sono, que nós vamos tentar de alguma forma entender se realmente fazemos alguma coisa ou não. O que vos parece? Será que quando dormimos fazemos alguma coisa ou não? Dormimos, o corpo dorme, a alma dorme igual ao corpo, dormimos a mesma, o espírito dorme igual ao corpo, vamos chamar assim como alma e espírito. Será que dorme também? Será que o espírito tem que dormir, precisa de dormir? Ou só nós, com o corpo físico, o repouso do corpo físico é que é essencial. O espírito não tem necessidade de dormir, não tem necessidade de descansar. Certo? Vamos entender isto desta maneira. Portanto, quando nós trazemos, ou quando eu trago entre dois mundos, que nós vivemos realmente nos dois mundos. Estamos encarnados no corpo físico, durante o dia estamos acordados, à noite regressamos muitas das vezes à pátria espiritual. Não é geral, e nós vamos entender isto. Vamos entender aqui o sono, que ele acompanha-nos, para quem gosta muito de dormir, não é? Passa muito tempo na pátria espiritual, é ótimo, ok? Então o sono acompanha-nos desde o primeiro instante da nossa vida. Sabemos que as crianças dormem muito, ok? Passam muito tempo nesse estado de dormir, de descansar. É um fenómeno fisiológico, ele é essencial, é marcado pela diminuição da sensibilidade, dos sentidos e pelo repouso do corpo. Portanto, aconselho toda a gente a ir descansar sem preocupações. Metemos as preocupações na mesinha de cabeceira, na gaveta. Vamos fazer isto? As preocupações na gaveta, fechamos a gaveta, elas ficam lá e nós vamos nos deitar descansadinhos para que consigamos de alguma forma ter um sono reparador e que o nosso perispírito consiga ir para zonas edificantes, uma escola, aprender na escola, irmos aos hospitais, a auxiliar. Também podemos ir a uma discoteca, a um bar. Tudo depende daquilo, do estado emocional que nós estamos e aquilo que nós somos na realidade. Mas, para além da visão biológica, a doutrina espírita convida-nos a olhar o sono com mais profundidade. Leão Denis nos traz no livro Invisível, ele diz-nos que o sono representa o momento de libertação parcial da alma, é quando a alma se liberta parcialmente. Enquanto o corpo repousa, a alma desprende-se das limitações de vigília e reencontra por instantes a sua liberdade relativa e as suas faculdades espirituais. Então, é tão necessária nós sairmos do corpo físico e irmos respirar fundo na atmosfera que nos é própria a nós mesmos. Vamos ver o que é que nos começa a dizer aqui o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos traz-nos várias perguntas sobre isto. No Livro dos Espíritos, na 401, pergunta: durante o sono, a alma repousa com o corpo? Eu acho que já respondi à pergunta. Repousa ou não repousa? Ok, já estiveram atentos. Não, não é? Durante o sono, não, o espírito jamais está inativo. Ponto assente. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo e, não precisando este então da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Se olharmos para a imagem, nós vemos alguém ligado ao corpo físico. Podemos chamar um cordão prateado. Quem olha ali para aquela imagem, está bem? Nós temos ali, mas não se vê muito bem. Conseguem ver daí uma linha ténue, parece ali, pronto. Então, é alguém, não é, que o corpo físico está a repousar, está a dormir, e ele, como nos diz aqui, lança-se pelo espaço. E a este estado chamamos de emancipação parcial da alma. Quando nós pensamos no sono, é natural imaginarmos que tudo em nós descansa.
Isto é natural. Durmo eu, dorme a alma, dorme para o espírito, dorme tudo. Não é bem assim. O corpo repousa e a alma desprende. Okay? Só que fica sempre ligado pelo cordão prateado ao corpo físico. Falarei um bocadinho mais à frente sobre isso. O corpo, esse, abranda, os sentidos recolhem-se, a respiração torna-se mais tranquila e assim que seja mesmo a respiração que se torne mais tranquila. Lembrem-se que nós vamos meter os nossos problemas na gaveta, para nós conseguirmos ter uma noite de sono reparador. Mas segundo o ensinamento espírita, essa pausa é apenas física. O espírito, esse princípio inteligente que nos anima, que nós sabemos, não repousa com o corpo. Ele permanece ativo, vivo, sensível, em plena continuidade da sua existência. Sabiam disto? Porque, durante o sono, os laços que unem o espírito ao corpo tornam-se mais flexíveis. A matéria já não exige a sua presença constante e então que a alma aproveita para se libertar parcialmente. Não pensemos que é uma fuga. Não é uma fuga, mas é um movimento natural, semelhante a alguém que de repente abre a janela porque está aflita ou aflito e precisa de respirar ar puro, depois de estarmos fechados um dia inteiro. Vamos dar o exemplo, numa sala de trabalho, num escritório, no meio de tantos problemas, eu preciso ir à janela, preciso de me refazer e vou respirar ar puro. Enquanto o corpo repousa, o espírito desloca-se. Encontra-se com outros espíritos. Podem ser encarnados ou desencarnados. Muitas das vezes revê familiares, desencarnados. Lá está as tais memórias que às vezes trazemos quando despertarmos no corpo físico. Recebe orientações, aprende. E uma das coisas que ninguém gosta, trabalha, consola muitas das vezes, mas também é consolado. Muitas das vezes reencontra situações que precisa de compreender melhor. Participa em tarefas de auxílio. É tudo muito bom, não é? Até aqui. Ou recebe inspiração que, ao despertar, surge com intuições, ideias novas ou sentimentos de paz. Para definirmos melhor e para nós tentarmos compreender melhor esta parte do auxílio em que nós vamos nos encontrar com os nossos familiares desencarnados ou mesmo encarnados, que vamos todos para uma escola ou para um centro espírita, tentarmos de alguma forma continuar nos grupos de estudo, para nós entendermos isto e para entender que o corpo físico de alguma forma fica em repouso e nós seguimos para algum sítio que é-nos familiar. Nós temos um capítulo do livro Nosso Lar, no capítulo 33, que ele fala-nos, e o capítulo 33, o título é Curiosas Observações, e relata-nos os fantasmas. O título é mesmo este, Os Fantasmas. Curiosas Observações, capítulo 33, Os Fantasmas. Dá-se o caso que André Luís está à espera dos samaritanos, com a Narcisa, e então ele, enquanto espera pelos samaritanos, ele sai para o jardim e vai ver umas árvores frondosas, vai pensar na família, vai pensar que tem muitas saudades da família, que nunca mais os viu, que ainda não tem permissão para ir a caça, e de repente ele vai ver dois bultos grandes, luminosos, com umas antenas. Então ele pensa que são dois fantasmas. E corre, agora vou brincar um bocado, para as câmaras de retificação onde está lá a Narcisa, e vai lá para a beira dela, e isto todo bufarido, todo cansado, e ele, o que é que foi, André Luís, o que é que foi? E eu acho que vi dois fantasmas. A Narcisa começa-se a rir porque também tinha passado pelo mesmo. E então ela depois fala um bocadinho com ele e diz, olha, vamos lá fora ver o que é que se passa. Vamos lá. E foram ver o que é que se passava. O que é que eles encontraram então? Narcisa também vê. Mas vê dois bultos
luminosos, de um azul luminoso. E diz para ele, diz assim para o André: estes são dois seres espirituais de alta envergadura, que estão encarnados, e enquanto o corpo repousa, eles estão em trabalho edificante. Isto mostra claramente que o ser humano, nós como seres humanos, muitas das vezes, também trabalhamos. O corpo descansa, a alma desprende-se e vamos para lugares onde nós nos afinizamos. Ao regressarmos ao corpo físico, se somos espíritos mais evoluídos, nós até achamos que sonhamos. Certo? Temos vagas lembranças, vagas ideias. Ok? Aqueles que não são tão evoluídos, como aqueles dois bultos luminosos, também pode acontecer. Deslocarem-se para locais de onde realmente podem ver familiares, podem ir ter com irmãos do mesmo calibre, seja nas zonas umbralinas, seja numa zona mais tenue, mais, com uma vibração mais alta, e quando regressam ao corpo, muitas das vezes têm uns flashes, vagas lembranças. Certo? Isto muitas das vezes designa os sonhos que nós vamos tendo. Como é que eu lhe posso chamar? Os alertas, que às vezes eles nos dão e nós no corpo físico lembramos, sonhei com isto, se calhar algum aviso, mas não podemos generalizar, porque às vezes estamos tão aflitos, tão cansados, tão preocupados com o nosso dia-a-dia, tão preocupados que não conseguimos resolver os problemas, com medos, e quem é que nos vem atazanar durante o sono? Esses irmãos com essas mesmas patologias, com medos, preocupados e tudo mais, e depois nós achamos e sonhamos com eles, porque vamos, de alguma forma, estamos na mesma vibração e na mesma sintonia, que é a companhia habitual do nosso estado. Por isso é que eu digo, guardar os nossos problemas na gaveta. Okay? Vamos tentar, de alguma forma, tentando aqui compreender. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Quando o corpo repousa, acredita-o, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer do outro. Muitas das vezes dizemos, tivemos um sonho estranho, impossível ou sem sentido, está no livro dos Espíritos. No entanto, segundo o Espiritismo, esse sonho pode ser lembranças de experiências vividas noutras existências ou até percepções de situações que ainda iremos viver. Com o corpo está adormecido, o espírito aproveita para se libertar parcialmente e explorar aquilo que já viveu ou que ainda viverá. Depois temos os sonhos confusos ou absurdos, podem ser explicados pela mistura entre a perturbação natural da alma ao desprender-se, ao regressar ao corpo. A perturbação pode passar para uma zona mais umbralina e traz uma zona mais densa e traz essa mesma lembrança, não é? E podemos de alguma forma aproveitar e deixar as preocupações e tentar de alguma forma, quando formos deitar-nos para dormir, não levar a insegurança emocional que muitas vezes nos atrapalha nesta nossa existência. Assim, o sonho não é apenas imaginação, ele pode ser um reflexo da vida espiritual e por vezes não valorizamos, que continuamos a viver enquanto o corpo repousa. Durante o sono, o ser humano experimenta por algumas horas um estado semelhante ao que viverá de forma permanente. Portanto, não é preciso nós termos medos após a morte. Então, nós morremos todos os dias e nós ouvimos muito isto. Quando vamos dormir, morremos todos os dias. Então, não é preciso estarmos com tanto medo da morte. Porquê? Porque aí temos maior liberdade, maior sensibilidade e contacto mais direto com o mundo espiritual. Mas há sempre um mas, não é? Vamos ver aqui se é tudo assim, um mar de rosas. Vamos lá ver. E os que não sabem dormir para o bem? No livro Os Mensageiros nos traz
este relato. Através de correntes magnéticas suscetíveis de movimentação, quando se efetua o sono dos encarnados, são mantidas obsessões inferiores, perseguições permanentes e explorações psíquicas de baixa classe, vampirismo destruidor, tentações diversas. Ainda são poucos relativamente os irmãos encarnados que sabem dormir para o bem. Entendem agora muitas das vezes as nossas preocupações excessivas que levamos quando vamos descansar, que temos obsessões, somos vampirizados, acordamos mais cansados muitas das vezes do que quando nos deitamos, acordamos de noite aos gritos, muitas das vezes com a sensação que está ali alguém. E temos que terem atenção a uma coisa, muitas das vezes o espírito nem sai do quarto porque nós estamos cheios de medos, ele nem sai dali, ele fica ali à espera que o corpo de alguma forma desperte. Agora eu pergunto, o que é que faz falta para que consigamos ter um sono reparador e que consigamos de alguma forma saber ou ir para sítios melhores na noite? O conhecimento, a vontade e sabermos o que fazemos no mundo. Continua-nos a dizer, e nós sabemos que esta parte aqui, da parte das correntes magnéticas, da movimentação, das perseguições permanentes, isto acontece tudo porque as pessoas, ainda os seres humanos, ainda vivem presos aos vícios. Certo? E eu não vou falar aqui vício álcool, vício isto, vício aquilo. Seja um vício que for. É para lá que nós nos vamos dirigir, certo? Depois temos muitas tendências para mágoas, para egoísmo e para os desequilíbrios. E aí o sono, nesses casos, torna-se terreno fértil para influências perturbadoras. As correntes magnéticas que se formam durante o desprendimento podem facilitar obsessões persistentes, perseguições espirituais. Lá está o tal vampirismo energético que nós acordamos sem grande energia, tentações e sugestões inferiores, exploração psíquica por entidades de baixas vibrações. Isto acontece porque a alma, ao afastar-se do corpo, leva consigo as tendências que alimenta durante todo o dia. Não nos podemos esquecer disto. Quem vive em desarmonia, dorme em desarmonia, ou em desalinho, como queiram chamar. Por isso se diz que ainda são poucos os que sabem dormir para o bem. Isto é, adormecer em paz, com pensamentos elevados, em sintonia com os bons espíritos. Dormir para o bem significa cultivar serenidade antes de deitar. Orar com sinceridade, libertar-se dos tais ressentimentos, manter hábitos morais saudáveis, vigiar pensamentos e emoções. Para que consigamos de alguma forma sonhar, ou ir a locais e trazer o sonho, aqueles sonhos que temos, não é? Mais lúcidos, mais felizes, que em vez de estarmos a ser sugados pelo vampirismo, consigamos de alguma forma despertar com mais energia. Assim, o repouso noturno deixa de ser apenas descanso do corpo e transforma-se em trabalho espiritual. Proteção, aprendizado e renovação interior. Aqui no livro, Martim Peralva, ele faz-nos assim uma breve classificação dos sonhos, como sendo comuns, reflexivos e espíritas. Este livro é Estudando a Mediunidade. E vamos começar aqui pelos sonhos comuns, que eles refletem a vivência do dia a dia do espírito. Já não sou eu que digo, já é o Martim Peralva. Flutua na atmosfera sem se afastar muito do corpo, lá está, mergulhando em pensamentos que povoam a sua memória recente. Vocês não ouvem, às vezes nós falamos assim, olha, hoje eu vou dormir, eu tenho um problema para resolver, mas eu vou descansar a minha cabeça, pode ser que se faça uma luzinha e eu amanhã desperte com alguma luz e saiba resolver o problema. Já aconteceu, já vos aconteceu. Dormimos 2, 3, 4 noites e depois dá-se aquela tal luz e nós bem, não tinha pensado. É assim. Já aconteceu, não é?
Depois temos aqui os reflexivos, que é os sonhos reflexivos, que são aqueles que se refletem, não é? Que o perispírito já alcança uma vibração acentuada, lá está, podendo ter lembranças do passado, receber esclarecimentos e até lições e conselhos de espíritos. Como serão os sonhos espíritas? Vamos lá ver como é que eles serão, os sonhos espíritas. Eu acho que sonho. Isto é meu, está bem? O sonho espírita é trabalho, 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 aprendizado, trabalho, 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 aprendizado, trabalho, trabalho, trabalho. Disciplina, disciplina, disciplina. E através disto tudo vem o equilíbrio. Mas Martim Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, diz-nos que o desprendimento para espírito é amplo. A alma encontra-se com familiares, amigos, instrutores espirituais e até desafetos de ontem e de hoje. São experiências reais que vivemos no plano espiritual enquanto o corpo repousa. E depois, ao despertarmos, podemos deixar impressões fortes de paz, saudades ou ensinamento. Aconteceu algum destes casos com vocês? Despertarem cheios de saudades, ou bem, se tive este sonho maravilhoso, eu estive como esta pessoa mesmo, ou sonharmos assim. Olha, eu estou muito feliz, isto já sou eu, a minha imagem, estou muito feliz, eu sonhei com alguém que me encontrei na espiritualidade, eu não conheço desta existência, mas fez-me tão bem estar com aquela pessoa porque eu conheço-a da minha vida passada. Já aconteceu com algum de vocês situações semelhantes destas? Já, a mim já me aconteceu. A gente fica feliz, mas também já me aconteceu o contrário. Portanto, é preciso, de alguma forma, irmos dormir em paz. Depois temos aqueles sonhos premonitórios, que são reflexos de imagens e percepções que se referem a acontecimentos futuros. Isto acontece. Não são comuns, mas existem na história da humanidade. Podem surgir quando a alma parcialmente se liberta, lá está, capta tendências, possibilidades ou símbolos do que está por vir. Eu vou narrar aqui um exemplo histórico. O sonho de Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos. Acho que se alguns de vocês devem estar lembrados. Dias antes de ele ser assassinado, Lincoln relatou um sonho muito perturbador. Ele relata que no sonho ele caminhava pela Casa Branca e então ele via um corpo coberto, guardado por soldados. Então ele vai e dirige-se e ele pergunta quem tinha morrido. E ele ouve. O presidente, ele foi assassinado. Este episódio foi contado por um amigo próximo de Lincoln e publicado anos depois. Alguns historiadores duvidam da precisão do relato, mas ele tornou-se um dos sonhos premonitórios mais conhecidos, e eu fiz esta pesquisa, da história americana. Está na internet. Lincoln valorizava os sonhos e acreditava que alguns traziam mensagens simbólicas. Segundo o Livro dos Espíritos, alguns sonhos são recordações reais de almas desprendidas que vivem experiências no plano espiritual. Mas não foi o caso único. Agora eu vou ao Livro dos Espíritos, que também nos traz Joana d'Arc. O sonho de Joana d'Arc. Quem foi? Uma jovem camponesa francesa que se tornou líder militar, mártir, analfabeta. A referência mais comum de Joana ela relatava que ouvia vozes e tinha visões durante o estado de desprendimento. Segundo a tradição espiritual, essas experiências eram mensagens de espíritos superiores. Eram orientações para a sua missão, percepções claras do futuro. E quem conhece a história dela entende perfeitamente que ela deu, a missão da Joana foi libertar a França da ocupação inglesa e conduzir Carlos VII à coroação, missão que ela afirma ter recebido por inspiração divina. Depois nós vamos ter aqui mais alguns profetas, o Jacob, vamos ver aqui o Jacob, o sonho de Jacob, no relato bíblico. Jacob adormece e vê
eu gostava de ter esta escada. Ele vê uma escada, e então a escada que liga a terra ao céu. Ora, vamos lá todos subir a escadinha, vamos ao céu, vamos lá, será que conseguimos subir? Conseguimos, mas nem precisamos da escada. Então ele fala-nos deste sonho onde ele sobe e desce, uma voz que lhe transmite proteção e promessas de futuro. Na leitura espírita, este episódio é entendido como uma visão espiritual real, vivida pela alma desprendida, em contacto direto com entidades superiores. Depois vamos ter aqui os profetas, os profetas judeus, não é? Os sonhos dos profetas judeus, figuras como Isaías, Daniel, Ezequiel, José, que tiveram sonhos que traziam revelações simbólicas. Elas anunciavam acontecimentos futuros, orientavam o povo, advertiam. Vocês, quando viram se calhar o post na página, assim, ela vai decifrar os nossos sonhos. Não, eu não vou decifrar os sonhos de ninguém, cada um vai começar a compreender o seu sonho, se é um sonho bom, se é um sonho mau e o porquê de realmente estar a ter aquelas lembranças, aquelas flashes ou aquelas mesmo premonições. Nestes irmãos profetas judeus e sábios, então eles nos advertiam nas escolhas, eles advertiam nas escolhas e caminhos alguns de outros irmãos, certo? Para o espiritismo estes sonhos não eram simples imagens, eles mentais, eles eram percepções espirituais autênticas, registadas pela alma em estado de emancipação. Vamos ter aqui a parte dos sábios e adivinhos da Índia antiga também, não é? Que nos fala nas tradições que eram conhecidos como adivinhos, viviam em estado de consciência muito elevados e durante o sono, ou momento de recolhimento profundo, a alma desprendia-se amplamente do corpo e subia a planos espirituais superiores. Vamos fazer agora aqui uma síntese. Kardec distingue dois tipos de sonhos. Sonhos com características comuns, não é? Que é uma mistura da memória, emoções, imaginação, fragmentos do desprendimento parcial, e vamos ter os tais sonhos profundos e espirituais, que a alma desprende-se totalmente, vive experiências reais no plano espiritual e traz recordações claras como os sonhos de Joana, Jacó, profetas e os sábios da Índia. Estes sonhos são, portanto, experiências espirituais autênticas, não simples construções mentais. Está bem? Já vos aconteceu estar num estado de vigília, a tentar adormecer e de repente o companheiro que dorme ao lado, ou a companheira que dorme ao lado, ou o cão, assim, dá um latido e vocês acordam e sentem que a memória continua a trabalhar? Muitas das vezes acontece. Okay? Não para. Nós temos mais literatura espírita que nos fala sobre isto. Nós temos aqui o capítulo 5, o sonho e os sonhos. O problema do céu, do destino da dor, de Leon Denis. Isto é um episódio pessoal que Leon Denis nos conta, que era numa fase da sua vida, ele encontrava-se seriamente adoentado. Os médicos, de alguma forma, não conseguiam identificar a causa, apesar de vários exames e tratamentos. A incerteza aumentava, a sua preocupação e desgastava-o profundamente. O que acontecia? Ele, durante semanas, sonhava repetidamente com o tema ligado à sua saúde. Eram sonhos inquietos, lá está. Não eram uns sonhos normais, eram inquietos, eram confusos, eram reflexos da ansiedade e do sofrimento físico. Numa noite, depois de ele se tentar de alguma forma equilibrar e acalmar, ele teve um sonho nítido, luminoso e muito diferente de todos os anteriores. Nele, Leon Denis, o que nos fala, recebe a revelação clara da sua enfermidade. A informação não vinha da sua própria imaginação, mas do desprendimento da alma, que percebia o estado real do corpo com mais lucidez. Lá está, ele viu. Então ele, no dia seguinte, lembrando-se claramente do que tinha sonhado, procurou o médico, o tal especialista. O diagnóstico foi confirmado, exatamente o que o sonho lhe mostrou,
certo? Com o tratamento adequado, ele cura-se. O sono é uma porta natural para o mundo espiritual e não nos podemos esquecer disto. A alma liberta do corpo pode receber ou perceber o estado emocional, físico de cada um de nós. Certos sonhos são experiências reais, vividas no plano espiritual. O espírito pode receber avisos, mas também pode ter diagnósticos, como aqui que teve o nosso irmão Leon Diniz. A intuição profunda nasce muitas das vezes dessas experiências vividas ou vivenciadas na noite. No livro dos Espíritos e na revista Espírita explica-nos que durante o sono o espírito se desprende e traz recordações mais ou menos claras. E Leon Diniz, aprofunda a explicação com sensibilidade filosófica. Portanto, se formos descansar com mais calma, os nossos sonhos são mais claros. Se realmente estivermos ligados ao bem, vamos ter a percepção e vamos, como a André Luiz, de alguma forma viu os dois fantasmas que não eram nada mais do que dois irmãos superiores, com uma luminosidade enorme e que estavam ainda ligados ao corpo físico, por isso é que ele via a antena ligada ao cordão prateado, como lhe queiram chamar. Tudo é consoante o estado emocional de cada um de nós. E quanto mais desprendidos estivermos da matéria, mais conseguimos levantar outros voos, certo? Temos um livro também que nos fala sobre isto, não é? De Camille Flammarion, conhecido astrónomo e escritor francês, que ele relata diversos casos de sonhos premonitórios na sua obra sobre fenómenos psíquicos. Um dos episódios mais impressionantes envolve o professor de música Henri Aurel. Segundo Flammarion, teve um sonho perturbador no qual viu 5 caixões a sair de sua casa. Poucos dias depois ocorreu um trágico acidente. Um vazamento de gás provocou a morte por asfixia de 5 pessoas na mesma residência. Okay? E este sonho é um sonho real. Eu não quero sonhar com nada disto, porque sinceramente isto torna-se um bocadinho perturbador, não é? Mas temos um sonho muito bonito. Está a acabar, deixa-me ver quantos PowerPoints tem. O sonho muito, muito bonito e muito elucidativo. Temos eu não sei se lembram de Eurípides Barçanufo, não é? Eurípides Barçanufo teve um sonho em que ele subiu muito alto, há um espírito mais luminoso que nós, e aí ele ao longe vê alguém debruçado, sentado e ele, acabrunhado, entendeu quem era, percebeu que era alguém que chorava e eu vou relatar rapidamente esta parte deste sonho. E ele viu que era Jesus e ele pergunta só isto: tu choras? Estás a chorar porquê? Não ouviu resposta nenhuma. E ele diz: choras pelos descrentes do mundo? Acho que alguns de nós já conhecemos esta passagem. E Jesus lhe responde: não, eu choro por aqueles que conhecem o Evangelho e não o praticam. O que é que aconteceu? Eurípides Barçanufo desce, acorda no corpo físico, não dormiu mais e nunca contou este sonho enquanto ele esteve vivo. Ele morreu, se não me falha a memória, é novo, 33 anos, com a gripe espanhola, e posterior à sua morte estava lá relatado este sonho que ele teve. Ele nunca relatou e sempre começou a trabalhar mais afincadamente na obra que ele se propôs, na obra que todos nós nos propusemos no nosso crescimento espiritual. No livro Os Mensageiros, no capítulo 38, também nós vamos encontrar um sonho, uma nossa irmã, que ela estava triste. Ela estava muito triste porque estava a ser falada. Eu achei curioso quando comecei a ler isto. E então, a sua avó, que trabalhava em nosso lar, ela foi ter com ela em sonho e pediu para ela não se preocupar, para não entrar nessa tristeza, para não ligar nenhum àquilo que as pessoas diziam, e tentou de alguma forma passar a mensagem.
para a neta. Só que a avó tinha uma elevação muito maior que a da neta. E ela não se ia lembrar do sonho em precisão, ia lembrar fragmentos do sonho. Lá está. Para que consigamos de alguma forma sonhar bem e lembrarmos de onde estivemos, nós temos que ter alguma elevação, alguma evolução. E esta neta ia-se lembrar, e no livro falam-nos que ela ia-se lembrar de uma cobra, que se ia lembrar de assim, certas passagens, mas não se ia lembrar, ia-se lembrar que sonhou com a avó, e assim, mas não se ia lembrar do sonho em si, na totalidade. Portanto, nós somos muitas das vezes, o ser humano é muitas das vezes alertado. Aqui no livro, Temas da Vida e da Morte, nos diz que se alguém diz como é que sonha, é fácil explicar-lhe como vive nas suas horas diárias. Não quero perguntar a ninguém como é que sonharam, nem o que é que sonham. Okay? Aqui já nos está a dizer tudo, não sei o que eu digo, é aqui o livro do Tema da Vida e da Morte, Manuel Filomeno de Miranda Portivaldo. Como 1/3 da nossa vida física é passada no sono, esse período torna-se um património precioso. Agora com este frio sabe tão bem dormir, mesmo, não é? Quem aprende a utilizá-lo como o tempo de crescimento interior transforma horas de repouso em investimento espiritual, em aprendizado espiritual, preparando-se para uma existência mais plena e um futuro mais feliz. Os sonhos revelam muito sobre nós. Quando alguém conta como sonha, é possível perceber como vive durante o dia. Dorme-se como se vive. Às vezes tenho sonhos perturbadores, já vos aviso. Portanto, que é para ninguém pensar que só são vocês, não é? Eu vou avançar porque está na hora de terminar, para não ser cansativa, e vou aqui ao livro dos Mensageiros, de André Luiz, que narra que os espíritos superiores, mentores e orientadores espirituais utilizam-se do sono dos encarnados para instruí-los, e ao acordarem lembrarão de que lhe for importante e útil. E eu acabo a palestra mesmo a dizer que é preciso mesmo instrução. É preciso, de alguma forma, aprender. O André Luiz já nos dá, de alguma forma, esta mensagem. Isto está no capítulo 8, também do livro Os Mensageiros.